pelas suas interpretações e análises. Eu realmente levo muito em consideração. Senador, boa noite, senador. Boa noite, como vai, Alberto? Tudo bem? Tudo bem, eu gostaria de agradecer a gentileza do senhor, o tempo de um senador da República Federativa do Brasil, aqui numa conversa, né, nesse humilde canal de YouTube, né? Não, deixa eu lhe dizer, para mim, quando chegou o convite, eu fiz questão de atender, porque eu tenho muito respeito pelas suas análises, a sua interpretação de pesquisa, a sua interpretação da realidade política brasileira, do nosso povo. E eu acho que para caminhar no mundo da política, nesse tempo de rede social e pensamento binário predominante, onde as pessoas acham que tudo na vida é sim e não, vermelho ou branco, é importante a gente ter uma análise com mais profundidade para poder errar menos. Errar a gente sempre vai errar, só não erra quem não faz. Mas para mim é um prazer conversar com você. Senador, eu gostaria de começar, né, um assunto aí, né, tem um público mais amplo aqui. Eu vi que o senhor deu a entrevista lá para o Mário Kersia, que é uma entrevista cujo público fala-se muito da Bahia, mas eu acho importante outras pessoas também saberem do que está acontecendo, que vem acontecendo na Bahia, como foi a eleição municipal, como tem sido a aliança que o senhor montou na Bahia, né? Eu me recordo da primeira vitória eleitoral do senhor, né? O senhor disse, olha, foi importante aqui retirar o carlismo, era importante que isso acontecesse ainda com Antônio Carlos Magalhães em vida, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouco dessa aliança e do resultado eleitoral aí nessa eleição municipal que acaba de acontecer. Olha, na verdade, eu estudava um pouquinho das eleições baianas e me chamou muita atenção que, na verdade, do ponto de vista dos votos totais, o grupo do DEM, do PFL ou do Antônio Carlos, se preferir, ele nunca ultrapassava muito 30% dos votos. 31% do total. É óbvio que dos válidos ultrapassava 50%, tanto que se elegia. A vez que ele foi mais alto foi em 1998, porque aí teve o falecimento do Luiz Eduardo, com quem eu tinha até uma relação boa, de relacionamento político, e é óbvio que também se juntou aquele trauma à hegemonia que eles tinham. Se não me engano, o César Borges foi a 33%. Ora, o que me dizia aquilo? Que nós éramos menores do que ele, mas que eles não eram nem metade da sociedade. Então, mesmo quando eu fiz uma primeira pesquisa que eu tinha 1% e o adversário do Carlinhos tinha 74%, aí a pessoa que vem fazer análise comigo disse assim, olha, eu, se fosse você, não entraria nisso. Você já foi membro da mesa diretora, líder do PT, não entre nisso. Você vai sair, sei lá, com 3, 4%. Eu falei, essa hipótese não existe. Eu vou ser candidato. Então, eu quero que você me diga o seguinte, eu com 1 e o cara com 70 e pouco, o que eu preciso fazer para poder chegar lá? Óbvio que eu sabia que era difícil, mas pelo menos para crescer. Ele falou: não tem outro jeito, tem que ir na canela, no pescoço, na boca, chutar o Antônio Carlos. Eu falei: então vai ter que arrumar outro candidato. Que eu não acredito nisso. Isso a oposição está fazendo há muito tempo e vocês não tiram o nome dele da boca. Então, acaba que vocês fazem propaganda dele. Então, na minha opinião, nós temos que mostrar, não que ele não presta, temos que mostrar que nós podemos ser melhores. E fiz a campanha toda sem nem falar o nome dele. A primeira não ganhei em 2002, em 2006. Que eu não comecei muito melhor em 2006, não. A grande diferença em 2006, que eu já tinha sido ministro do Lula, já tinha o primeiro governo do Lula, extremamente bem avaliado aqui na Bahia e no Nordeste. Portanto, as pessoas queriam que os ventos nacionais daquele modelo chegassem aqui. E aí eu fui eleito em primeiro turno em 2006. E é óbvio que eu sabia que para governar, e para, na verdade, você sabe que você é estudioso disso, você ganha uma eleição em um dia.
mas você não muda a cabeça das pessoas em um dia. Você, para construir uma hegemonia numa sociedade, dá um trabalho danado. Para tirar preconceito da cabeça das pessoas, para mostrar que você não é um bicho-papão. Então, eu sabia que meu desafio no primeiro governo era, primeiro, afirmar ações, e aí foram muito fortes as ações na hora social, mas também conquistar a maioria e a sociedade, que tinha me dado um voto de confiança. E é claro que, para isso, eu preferi não brigar com ex-carlistas ou outros grupos que não estavam com a gente, que não eram de esquerda, vamos dizer, e fizemos maioria na Assembleia e fizemos um grupo amplo, que tem o PSD, o PP, já teve o PTB, o PL, o PR, vários partidos. E eu acho sempre importante dizer, eu não sei se você gosta de ser chamado de Almeida ou de Alberto. Alberto, Alberto. Então, deixa eu te falar. Na verdade, a gente fez um grupo onde eu não perdi minha coluna vertebral. É o que eu digo para as pessoas. Você, sem princípio, não governa. Mas também só com teus princípios você não governará. É preciso que eles sejam mantidos, que é a tua coluna vertebral, e você no tocar das coisas. Então, nós montamos uma aliança grande. Hoje nós saímos dessa eleição com 310, 320 municípios eleitos, de um total de 417. Eu acho até que foi mais, mas eu prefiro errar para baixo para depois não dizerem que eu estou querendo inflar. Eu acho que foi até mais, porque muita gente que foi eleita em siglas que não estão na base de apoio, mas que são da base de apoio. Você sabe disso, que partido muitas vezes funciona de uma forma mais flexível. Então, nós elegemos, claro, não ganhamos a capital, mais uma vez, foi a vez que chegamos mais perto de Feira de Santana, produzimos um segundo turno que não tinha tido, e o nosso candidato saiu de 53 para 120 mil votos. Então, nós crescemos muito, mas não ganhamos. No segundo turno, voltou a ser utilizado toda aquela guerra ideológica com fake news, com por aí vai. Vai ter banheiro unissex nas escolas, aquela besterol, mas que faz a cabeça de uma parte grande da sociedade brasileira conservadora. Vitória da Conquista, a gente também bateu muito na trave, mas perdemos. Já governamos lá 20 anos. E perdemos, então perdemos Salvador, Feira, perdemos não ganhamos, e não ganhamos também Vitória da Conquista. Por isso que quando o pessoal do outro lado começou a se alegrar muito, eu falei, é bom lembrar que em 2018 o Rui fez 77 ou 76% dos votos para se eleger, e nós não tínhamos nenhuma dessas três prefeituras conosco. Então é melhor ir devagar, que vocês podem estar se enganando. Que as pessoas querem concluir a eleição de 22 pela eleição de 2020. Você sabe que pode ter algum sopro de crescimento de um partido, de queda de outro, mas não tem a ver. Por exemplo, eu nunca governei o PT Salvador, nunca governei Feira, e ganhamos 4 eleições com uma margem bastante boa, tanto de Salvador quanto Feira. Então, o problema é que é diferente a cabeça das pessoas. Então, eu acho que a gente saiu bem, tivemos erros políticos, eu acho que teve problemas na área de articulação política do governo, então acho que a gente atrasou muito o início da preparação e eu acho que pagamos um preço por isso. Perdemos alguns lugares que podiam. Mesmo Salvador, a gente lançou uma candidata que fez 19% dos votos, mas lançamos muito em cima da hora. Então, eu considero que foi um resultado bom, não foi nenhum resultado esplendoroso, mas eu te falei o número. Aqui, inclusive, é curioso, viu, Alberto? Porque o pessoal acusa muito o PT, não abre para ninguém. O PSD de Dado fez 110 prefeituras. O PP fez 90 e tantas prefeituras. Nós fizemos 32. Então, se a mão do governador do PT e do senador do PP pesasse só para um lado, é óbvio que ele podia ter puxado todo mundo para cá. Mas a nossa aliança aqui se mantém, que apesar da bancada federal do PT ser das maiores ou a maior do Brasil,
A gente sempre deixou todo mundo crescer. Se não distribuir troféu para todo mundo, você não segura aliança. O Antônio Carlos não era o todo-poderoso? Quando eu ganhei com 16 anos, é porque internamente já estava explodindo tudo. Ninguém aguentava mais ficar naquela panela de pressão onde só um mandava. E eu acho que a democracia moderna não comporta mais isso. Então, uma coisa é ser líder, outra coisa é ser chefe. São coisas bastante diferentes. Então, eu acho que o resultado foi esse, assim como, na minha opinião, o resultado nacional não teve nenhuma exuberância para o PT, mas não foi o que os outros gostariam. Aliás, que botaram em 1000 manchetes, que morreu, nós já morremos uma opção de vezes. Pelo visto, nós somos gatos, temos 7 vidas e andamos ressuscitando. Então, eu não sei como é que você interpreta, mas eu acho assim, desde 2014, 15, quando a gente começou a perder musculatura, 14 a gente já ganhou apertado aquela eleição, e depois desse bombardeio da Lava Jato, criminalizando o PT, o Lula, nós vimos numa curva descendente, eleitoralmente falando. Já tivemos 90 deputados, 60, 50 e pouco. Eu não sei se a gente, na minha sensação, como a fotografia de 20 é parecida ou igual à de 16, mais ou menos, eu diria que a gente bateu, talvez, no vértice do V, ou então na parte mais baixa do U, que eu não sei se essa recuperação vai ser um V ou se será alguma coisa mais lenta. Porque incutiram na cabeça das pessoas, de uma forma assim subliminar e massacrante, muita coisa contra nós. Você não tira isso da noite para o dia. É um processo que você tem que ir reconstruindo. Mas eu tenho a sensação de que a gente bateu ou nesse vértice do V, né? Porque diz que às vezes você desce e sobe, ou talvez naquela barriga mais embaixo do U, não desceu mais e vamos começar um processo de recuperação, que passa por uma série de coisas. Acertar a mão nas candidaturas de 22, acertar a mão no programa de governo, acertar a mão também nos estados que a gente está governando, ter uma embocadura da nossa agenda. Eu acho que a gente tem que trazer para dentro da agenda do PT as questões que estão suscitando o debate mundial. A questão ambiental está na linha de frente disso tudo, Green New Deal, toda essa discussão da economia verde. Eu estou tentando fazer essa discussão, só que foi tudo interditado pelo Covid, da questão da sustentabilidade, junto com a CEPAL. Então, nós temos uma agenda muito importante e eu continuo. É bom a gente ir falando, porque a gente vai corrigindo. A gente fala, apanha, aí diz, "Epa, deixa eu mudar a forma, porque senão o pessoal está." Eu não estou mandando matar os velhinhos. Eu estou só dizendo que a gente precisa estimular mais a formação e a atração de juventude para dentro das fileiras do PT e da política em geral. Os segmentos mais conservadores, ou se quiser de direita, estão fazendo isso com as suas escolas de quadro. Tem muito mais estrutura financeira do que a gente e fazem isso, todo mundo sabe disso. Tem alguns deputados e senadores eleitos por adotarem uma agenda que é a agenda que interessa aos mais poderosos financeiramente e na riqueza do país e do mundo. E outros estão investindo nessa questão da guerra híbrida, da fake news. É só ler uma opção de livros que está por aí, aqueles 5 estrelas na Itália. Não é pouca coisa o Trump ter ganho a outra nos Estados Unidos. Então, a máquina de moer gente que quer fazer uma sociedade mais equilibrada, socialmente mais justa, mais humana, mais correta ecologicamente, ela é terrível. Surgiu um, e às vezes, infelizmente, até entre nós, a gente também atira. Eu digo sempre, eu dei essa entrevista que a gente estava comentando no Mário Kertz, aí deu uma polêmica retada. Bom, eu tenho 42 anos de amizade com o Lula, eu não vou ficar me explicando, porque melhor do que ficar falando, eu já fiz. A campanha de 18 na Bahia do governador, dos senadores, toda a camiseta era Lula livre.
Então, eu não preciso dizer para ele qual é meu compromisso com a retirada da injustiça que fizeram a ele, além da relação de respeito político pela liderança que ele é, de amizade. Mas você vê como é o nosso povo. Em vez de alguém pegar um telefone, ô Wagner, você falou um negócio aqui que pegou mal, como é que eu faço para lhe defender? Como é que você justifica? Eu poderia ter dito, olha, o que eu quis dizer não é nada disso que querem dizer, o que eu quis dizer é que qualquer instituição e um partido que queira ser longevo tem que preparar quadros, não pode ficar. Aí eu tenho que medir a palavra para não virar um escândalo de novo, não pode ficar dependente de uma pessoa só, como não pode ficar dependente de mim. O presidente do PT aqui tem 38 ou 39 anos, porque eu insisti que a gente puxasse essa moçada. E você que eu sei que estuda isso, você vê a faixa etária de muitos prefeitos que foram eleitos. Se a gente não estiver enxergando isso, então tudo bem, a gente vai ficando para trás. Porque a juventude também quer se ver. Nada contra o cabelo branco. Eu disse, foi linda a campanha do Boulos pela companhia da Erondina, entendeu? Era a sabedoria de quem já rodou muita coisa, talvez a tranquilidade, a paciência, não sei, e a energia de um jovem que quer mexer nas coisas. Então, eu achei belíssimo. Ele andando de bicicleta e ela na garupa. Então, a gente tem que saber fazer essa síntese, senão nós não vamos encaixar. Então, só para falar de novo, porque eu acho que fico impressionado, nós não somos já muitos. E aí, quando alguém, que modéstia à parte, tem uma contribuição grande dada a esse campo da esquerda, aqui na Bahia Nacional, o pessoal pega a metralhadora e fica atirando. Eu digo, cara pálida, tudo bem, está fazendo o jogo do outro lado, mas se é isso que lhe agrada, o que eu vou fazer? Mas então, o que eu estou falando é o seguinte, eu acho que essas coisas a gente tem que fazer para poder. Eu quero repetir palavras que eu já disse. Eu acho que realmente o PT, como construção sociológica e partidária, eu sinceramente acho, pode ter alguém melhor, mas esse formato que a gente conseguiu construir é insubstituível, porque ele veio de lutas de uma época da ditadura, o Lula se projetou exatamente nesse momento, as diretas, tudo isso foi a Constituintes, tudo foi adensando o PT. O Partido dos Loucos, lá no começo, virou o partido do presidente. Nós vamos fazer 41 anos. Agora, se a gente não conseguir mergulhar, por exemplo, eu sou muito crítico à estrutura interna, às tendências, esse troço para mim dificulta o fluxo de ideias. Eu nunca fui de tendência, entendeu? Você sofre um pouco por conta disso, mas eu não tenho nada contra a tendência, tá? Para não ver e me metralhar. Eu só estou dizendo que eu não acho que ela é a mais inteligente, que ela segrega grupamentos, então você acaba não fazendo o que você poderia fazer. Então, eu acho que realmente o PT tem uma contribuição inestimável à sociedade e à democracia brasileira. Os anos de ouro do Lula, na minha opinião, são fantásticos. A gente nunca viveu um momento. Eu fico, às vezes, Alberto, olhando e até ouvindo do fora para dentro do país. Quer dizer, nos anos do Lula, nós estávamos entre os 10 mais. Não tinha mesa global que não tivesse agentes, o Brasil, aliás, pedido para sentar. Eu sempre me lembro que no primeiro ano do governo dele, 2003, a gente foi primeiro, eu fui com ele para o Fórum Social em Porto Alegre e de lá direto para o Fórum de Davos. Ou seja, de uma ponta à outra. Era bem a cara dele. Quer dizer, como é que ele consegue trafegar e botar a centralidade da agenda dele. Então, eu acho que o PT, sem dúvida nenhuma, é uma síntese muito importante. Não somos únicos, não somos melhor do que ninguém, mas somos uma estrutura com a nossa militância fantástica. E eu acho que a gente vai, por isso que eu digo, eu acho que a gente bateu ou na barriga do U ou no vértice. Você que entende mais dessas coisas, pode dizer se acha que vai ser V, vai ser U, só espero que você não me diga que vai ser o contrário. Ainda não é o fundo, ainda vamos
descer mais. Mas aqui da Bahia, eu acho que a gente está bem, nós estamos completando 16 anos. O governador Rui Costa tem uma marca muito forte de gestão. Na minha opinião, está sendo muito cobrado pela área mais social, os movimentos sociais e mesmo o partido, de dedicar um tempo maior a isso. Mas você sabe que eu governei nas vacas gordas, ele governou nas vacas magras, seja por falta de aliado, porque a Dilma saiu em 16, ele estava no segundo governo, não tinha nem completado o segundo ano de governo dele. E depois pela crise fiscal toda que se abateu no país e, portanto, e nem por isso a gente deixou de ser o segundo estado em investimento no Brasil, com marcadores que tendem a melhorar. Fizemos muita coisa na área de saúde, educação, a gente está tentando também superar dificuldades. E na política, é isso que você falou, eu me orgulho muito de ter conseguido organizar. A gente brinca aqui porque a bandeira baiana é azul, vermelha e branca. Então eu brinco aqui que nós, vermelhos, conseguimos chamar os azuis para produzir o branco da paz e botar o povo para melhorar de vida na Bahia. Entendeu? Então, eu acho que tem. Hoje eu falei com o Otto, falo com o João Leão sempre. A gente tem uma relação construída muito boa, que eu acho que é o caminho, porque, você sabe, um partido só, até com a lei eleitoral nossa é horrível, né? E a lei partidária. Eu até digo assim, se eu tivesse que me penitenciar, porque pedem tanta autocrítica do PT, que eu, se tivesse que me penitenciar de alguma coisa, eu me penitenciaria da gente não ter tido força ou não ter percebido a importância de ter feito uma larga reforma política partidária eleitoral no segundo ou terceiro ano depois do primeiro governo do presidente Lula. Se não desse no segundo, porque a verdade é que a gente, para fazer comida boa, tem que ter uma boa receita. Se a receita for ruim, não vai dar coisa boa. A nossa receita de democracia, com a lei partidária, que finge que tem uma fidelidade que não é fidelidade, é ditadura do dono do partido, que não tem funcionamento. Então o cara pega o telefone, estou tomando seu diretório, não, comissão provisória que você falou um negócio que eu não gostei. Então não tem partido, não tem ideário. A lei eleitoral agora está melhorando com o fim da coligação. E uma série de outras coisas que a gente deveria ter mudado para fazer um leito bom do rio da democracia. Acabou que a gente não mudou isso e acabou tropeçando em algumas coisas, como o financiamento privado, que criou as confusões todas que foram criadas. Mas, na minha opinião, aos que desejam o nosso sumiço, a nossa morte, eu acho que era bom desistir. É melhor conviver com a gente, porque eu acho que o PT também, ao contrário do que muitos tentam afirmar, fez um momento que eu considero dos melhores da história política brasileira, na democracia, no avanço social. Mas a luta política é assim, por isso que eu digo, o pessoal fica dizendo, mas o PT não vai abrir para ninguém? Aí eu, antes de responder, eu pergunto assim, vem cá, o PSDB de São Paulo já abriu para alguém? Os Gomes no Ceará já abriram para alguém? Os Campos em Pernambuco já abriram para alguém? Ninguém é para ninguém não, amigo. A política se impõe. Evidentemente, se o PT perceber que não está com fôlego, eu não tenho nenhum problema de apoiar alguém de outro partido, como já apoiamos em vários momentos. Agora, você não pode começar a conversa e dizer assim, tudo vai dar certo se vocês saírem da frente. Aí por aí não vai, né? É já começar excluindo. Senador, nessa entrevista aí para o Mário Kertz, o senhor mencionou do nome do senhor, que poderia estar disponível nacionalmente e para governo. Ele fez até uma pergunta muito bacana, daquela coisa do galo coberto, que deixava lá para o final da briga, se a candidatura do senhor para governo estadual. Eu me lembro que a pergunta não tinha nada a ver com a eleição nacional.
E aí eu fiquei surpreso quando eu vi aquela resposta do senhor dizendo, olha, para estadual pode ser que eu seja o galo coberto, mas talvez para nacional também. Quer dizer, essa foi a minha leitura. Não, então repare, essa leitura que custou essa ciumeira, essa briga toda. Na verdade, o que eu disse, e repito, que meu nome é sempre colocado na lista, tanto nacional quanto estadual, pelo trabalho que a gente fez aqui. Eu não estou com minha agenda agora, até porque eu acho precipitado, tá colocando isso como discussão. Tem uma fila no PT, na minha opinião. O primeiro da fila é o Lula, se ele tiver liberado, aí temos que ver como é que evolui as coisas no judiciário, para que a gente também possa construir nomes. O segundo da fila, na minha opinião, é o Haddad, porque acumulou, querendo ou não, 47 milhões de votos, mas não necessariamente será essa a ordem, porque depende muito do Lula, ele é que vai. Eu acho que primeiro é que tem que separar a briga dele pela justiça e pela anulação do julgamento, é o que eu digo, é uma briga perene e só cessará quando a justiça se recolocar, que deve ser separado da questão Lula candidato. É óbvio que uma coisa depende da outra, mas é óbvio que quando se fala da luta, a luta é independente se ele vai ser ou não vai ser candidato, a luta é porque tem que se fazer justiça. Agora, é claro que essa luta tem que ser, e ele que está também na condição dele próprio, é que tem que estar medindo os momentos. Aí eu falei do meu nome, como eu posso falar do nome de Rui Costa, com o nome de Wellington. Como aqui não, a gente diz no Brasil que é apressado come cru, eu quis dizer que o nome é lembrado. Mas como eu falei, o nome está posto, aí a moçada logo acende. Mas eu sou um cara muito de trabalhar por equipe, por coletivo. Eu não acredito em brilho isolado de ninguém, a não ser um ou outro excepcional. Então a gente tem que construir time. Eu acho que a gente tem que valorizar os governadores, os prefeitos, tem que fazer mais. O que aconteceu, Alberto, é que, óbvio, o partido entrou na institucionalidade, virou presidente da República, governo. Então, às vezes, você desequilibra um pouco aquilo que deveria estar balanceado, ação institucional e ação no movimento social, real e no próprio partidário, nem sempre se equilibra. O institucional, querendo ou não, ganha um peso muito grande. Ser presidente da República, ser governador, ser deputado federal. Então, eu acho que temos que fazer um esforço, via Perseu Abramo, de fazer muita coisa de formação, porque o outro lado está fazendo. E tem muita gente que também faz, mistura fé com política e usa a fé para mentir na política. É um negócio que eu acho muito ruim. O Estado é laico, é separado da religião. Fé em Deus, todos, ou pelo menos eu, todos têm. Mas eu sou judeu de religião. Então você tem que conviver, não é esse o tema central de um governo. E óbvio que eles aproveitaram esse tema e o tema da corrupção para ser a centralidade do desgaste. Você vê, antes a gente era antifamília, agora estão lançando cristofobia, entendeu? É um absurdo, quer dizer, fica se manipulando a imagem de Deus, do Cristo, para ter utilitarismo político. Quer dizer, é um negócio perigoso, inclusive, eu acho. Senador, eu já gravei, eu tenho um canal do YouTube já faz um tempo, eu gravei um vídeo, né, que chamava a atenção, né, que a experiência do senhor, de Rui Costa, de toda a aliança na Bahia, é a experiência de maior sucesso contínuo do PT. Né? Como é que maior sucesso? Por que eu digo isso? São 16 anos, né, controlando uma máquina pública, e não é qualquer máquina pública, é o quarto maior colégio eleitoral do país. É um estado grande, complexo, do ponto de vista da população, complexo do ponto de vista econômico. Então, não é algo trivial, quer dizer, o que o senhor Rui Costa e muitos outros, né, com menor visibilidade pública construíram, é algo importante, né? Talvez o equivalente do ponto de vista da direita seja o PSDB em São Paulo, não sei. Enfim, mal comparando, tá?
Essa experiência, né, o que o senhor poderia dizer dessa experiência na Bahia que poderia ser levado, quer dizer, pensando nessa curva em V ou em curva em U, já pensando na eleição presidencial, quer dizer, ano que vem é o ano que antecede a eleição presidencial, a gente está no último mês, dezembro, então eu vejo essa coisa, a alma do senhor é uma alma conciliatória, né? A gente sempre fica pensando o que foi preciso para fazer, né? O que foi preciso fazer para derrotar Trump nos Estados Unidos. Então, Joe Biden, alguém conciliador, né? Alguém que conversasse com todo mundo. Seria este o caminho baiano, eu pergunto? Nordestino? Na minha opinião, sim. Porque se a gente jogar com as mesmas armas que joga o atual presidente, eu acho que a gente não terá sucesso. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de ampliar. Agora, repare, a gente amplia sem perder o norte, aquilo que eu falei do governo aqui. O nosso governo foi o que mais alfabetizou, mais levou água, mais levou saneamento, mais abriu universidade, mais abriu escola técnica, mais deu apoio à agricultura familiar. E não deixamos de fazer estrada e apoio ao empresariado. Quando eu cheguei no governo, o polo petroquímico estava afundando. Aí entra para mim um aspecto que eu acho importante, o que levar. Eu acho que primeiro você não pode governar com dogmas na cabeça. Então eu digo assim, ferramenta de gestão está na prateleira, à disposição de quem queira usar. É uma questão que dá melhor custo-benefício. Eu brinco sempre para dar esse exemplo. Eu digo assim, um martelo na mão de um assassino mata uma pessoa. Na mão do marceneiro faz um móvel. É o mesmo martelo. Então depende de quem está no timão, quem é que está conduzindo essa máquina complexa. Então nós aqui fizemos PPP, fizemos uma série de coisas que fundação estatal, quer dizer, pública, com direito privado, fizemos PPP em hospital, na Fonte Nova, numa área de saneamento, e entregamos ao menor preço o melhor serviço para a população. É óbvio que eu não tenho nenhuma ilusão, nós não somos a Suíça, porque é pequenininha, com padrão de vida lá em cima. Eu fico vendo o pessoal falando de saneamento, se privatizar, soluciona. Soluciona o quê? Pode solucionar as capitais, que tem volume de demanda. Agora, eu que tenho 417 municípios, 250 até 20 mil habitantes, sem receita própria, só FPM, Fundo de Participação de Município, com uma população carente, não vai dar taxa de retorno para alguém levar saneamento para lá. Ou eu levo, e aí eu levo equilibrando as coisas numa empresa do Estado, porque senão ninguém botaria. Isso que eu quero dizer, que não dá retorno. O Lula fez o luxo para todos. Alguém botaria energia onde ele botou se não fosse o poder público? Eu vou mais longe, a gente duplicou a BR-101. Algum investimento privado ia duplicar a BR-101 com o fluxo ainda abaixo? Então, tem coisas que são próprias do Estado, tem coisas que são boas que o Estado entra, mas não é necessário. Então, primeiro é isso, eu acho que é não ter dogma. Responsabilidade fiscal, sem fundamentalismo fiscal, é óbvio que tem que ter. Nós nunca fomos irresponsáveis. A saúde financeira da Bahia está para aí, porque é analisada, inclusive, pelo governo que está aí. Eu sempre disse a meu secretário de Finanças da Fazenda, eu falei, olha, deixa eu lhe dizer, problema político resolvo eu. Só não deixe o problema financeiro tomar conta do governo, que aí dá bagunça. Explicar ao povo que eu não posso fazer estrada de asfalto por enquanto, só em cascalhada, deixa que eu explico. As pessoas entendem. Porque ele vai pagar um pedágio para não pagar com a vida num buraco mal cuidado de uma estrada. É bom? Não, não é bom. Mas é o jeito que eu tenho para fazer o que eu não tenho condição de pagar. Então, nós já estamos indo, acho que, para o terceiro hospital. E é um belo custo-benefício. O que não quer dizer que a gente não tenha policlínica pública, posto de saúde de família pública. Então, precisa abrir um pouco, entendeu? Não precisa ter preconceito. Essa é uma das coisas que eu...
E nem precisa ter preconceito contra os outros, porque os outros já têm preconceito com a gente. Então não precisa ficar com medo, ninguém morde. Vai lá e conversa, convence o cara das tuas ideias. Então, eu pessoalmente acho, primeiro, que a gente deveria trabalhar nesse aspecto. Tem gente do PT que acha diferente, não tem que fazer frente. Bom, se ganhar sozinho, não governará sozinho. Eu ganhei com minoria, fiz maioria. O Lula não ganhou com maioria, construiu maioria. Quem fez isso foi Zé Disseu, no primeiro ano, ampliando a base do Congresso. Funciona assim, nesse modelo de democracia que a gente tem. Na hora que você tiver, sei lá, 6, 7 partidos e eventualmente tiver voto em lista, aí poderá ser diferente. Ou se tiver, mas com 35 partidos, como é que você vive? Governador, perdão, o senhor tem uma boa aliança com o PSD. O PSD é muito forte na Bahia, né? A bancada de senadores do senhor, mais 2 senadores do PSD. O senhor considera o PSD, pensando nesse modelo baiano, um parceiro estratégico, pensando nacionalmente também? Quer dizer, ampliando, né? Parece que Miguel Arraes tem uma frase famosa, ele diz que a aliança boa é com a direita. Provavelmente ele tinha na cabeça isso, dizendo, a esquerda já sou eu, agora para ampliar eu tenho que ir um pouco para a direita. É isso mesmo. Às vezes o pessoal brinca comigo que quando às vezes eu tenho uma reunião pública e chamo todo mundo que é do grupo para a mesa, aí alguém sempre manda um bilhetinho. Você já viu que do seu lado tem mais ex-carlista do que petista? Eu falei, mérito meu. Ou seja, isso para mim não é xingamento, é elogio. Se as pessoas estavam lá e resolveram vir para cá, eu tenho com o PSD, particularmente com a figura do Otto, uma relação muito boa, porque ele é um cara que gosta de cumprir, como eu tenho com o João Leão, do PP. Tão boa que no episódio do impeachment da Dilma, a única, que eu saiba, a única bancada que votou em bloco, fechada, contra o impeachment foi a da Bahia, tanto no Senado quanto na Câmara. Todo mundo que era, na época, da base já de Rui, porque Rui já era, que o impeachment foi 16, já era ele. A minha foi até 14. Todo mundo votou. Ninguém cuspiu fora, vamos dizer, do prato. Entendeu? Todo mundo ficou dentro de casa. Ora, porque isso aí é uma aliança que eu disse, para nós é fundamental isso aqui. Não dá para trabalhar contra. Uns gostavam mais, outros gostavam menos da Dilma, mas votaram. Então, eu levei isso para lá. Então, eu acho que a partir da relação daqui, pode ser uma referência para a gente construir. Evidente que o PSD em cada local é diferente. Eu não vou tirar os outros por aqui, porque aqui foi uma condição. Mas eu me lembro bem que quando o MDB ainda estava no meu governo aqui, no primeiro governo, era o Gedel, e aí começou a ter umas rusgas, e o presidente Lula sempre dizia para mim, Galego, segura aí que eu queria fazer da relação de vocês na Bahia, do PT com o MDB, porque ele sabia da importância do MDB, pelo tamanho, pela capilaridade, eu quero fazer da relação de vocês um exemplo para outros lugares. Então, se você quiser nessa mesma batida, óbvio que eu imagino que o Otto, o PSD como um todo, fala bem da nossa aliança, porque foi uma aliança, não existia o PSD, né? Ele foi criado, eu conversei com o Kassab no Palácio de Ondina. Foi criado aqui. Agora, por outro lado, o PDT aí foi contra o PT. Até nessa eleição, eu vi uma entrevista do senhor ali acho que foi na Piauí, não foi recentemente, né? Mencionando até essa postura do PDT de ter ido na eleição de Salvador contra a aliança do senhor na Bahia, né? Olha, na minha opinião, primeiro, bom, eu não vou ficar aqui arrumando mais briga, mas é que eu não entendo.
Eles foram para uma aliança com o DEM, eventualmente na tal aposta do futuro, já que o Ciro voltou a dizer que é melhor, ele prefere se aliar ao DEM e ao PSDB, à direita, do que se aliar ao PT. Então, tudo bem, ele estourou a ponte, diz que não tem mais conversa. Bom, essa é a ideia dele. Eu acho que ele está totalmente errado, na minha opinião. Principalmente na aliança que ele fez aqui. Porque se fosse uma aliança do PDT, o PDT importou uma pessoa do DEM, botou no PDT que virou a vice. Então não é do PDT. Não tem nada contra a moça, é uma senhora, uma moça, mas não é do PDT, entendeu? Eles não, vão fazer aliança, eu lhe garanto que eu dou o vice. Aí deu alguém recém-filiado ao PDT que era secretário do governo dele. Então, pelo amor de Deus, gente, que... Bom, mas eu não vou me meter, o partido, eu falei com o Lula. Falei, Lula, eu não estou entendendo o movimento de vocês. Mas tudo bem, eu acho que eles fizeram um movimento nessa crença que muita gente fala, né, que dele com o Rodrigo Maia e por aí vai. Por que que eu acho? Aí você é mais estudioso que eu sou um apaixonado, então pode ser que eu fale com paixão. Mas, na minha opinião, se é fato por enquanto que o atual presidente chega ao segundo turno, não será a direita educada que vai polarizar com ele. Sim. Então, eu acho que ele está Agora, enganado. senador, o senhor tem esse estilo conciliador, né, de evitar ao máximo É de minha qualquer mãe. conflito. É. Não, que é acertadíssimo, eu acho acertadíssimo. Então o senhor não teria nenhum problema em conversar com o PDT daqui para frente. Eu vi até nessa entrevista para o Mário Kessler, o senhor menciona tanto o nome da Marília quanto o nome de João Campos. E no dia seguinte à eleição, quer dizer, com tudo aquilo ainda, né, quente, né? E aquilo ali, para mim, foi um gesto de conciliação impressionante. É porque, reparei, nós não somos, eu já disse aqui, nós não somos muitos. A gente vai botar para fora os poucos, então não tem. A briga da eleição, ela é muito apaixonada. No caso de Pernambuco, eu diria assim, que ela teve contorno maior ainda, por uma série de características locais. Eu acho que a Marília foi uma tremenda guerreira, eu tenho uma admiração. Eu acho, evidentemente, que a campanha do PSB passou do ponto numa porção de momentos, usando táticas também que eu acho que não deveriam usar, porque é sempre aquele negócio: os fins não justificam os meios. Os fins são determinados pelos meios que você usa para chegar lá. Você não vai construir uma coisa boa usando o tempo todo, mata fulano, estrupa Beltrano, arrebenta com ciclano, lá no final você pode chegar até ser chefe, mais do que de um território todo minado. Então eu não acredito nisso. E eu acho que lá foi essa lógica. Não, para ganhar temos que dizer aquilo, aquilo. E pegaram uma bateria de coisas que não eram para ser usadas por um partido como o PSB. Mas quem sou eu para... Mas, de qualquer forma, quando eu falei, eu sei que já teve chateação. Sim. Então, Tem mas, gente rapaz, aqui, tem gente aqui no chat reclamando, poxa, mas João Campos. Mas olha, o PSB de Pernambuco sempre foi muito próximo do PT, é isso que eu entendo, né? E tudo bem, tem um não, conflito na vem eleição. cá, eu sou aliado aqui do PSB de Lídice da Mata. Tem alguma chance de eu chutar a boca do PSB lá e manter a relação aqui? Não. Por exemplo, vou lhe contar um fato. 2014, Eduardo Campos, que é uma pessoa que eu tinha uma relação com Renata. Eu não vou rifar minha relação pessoal por conta de uma relação política. Bom, eu estava lançando um candidato, ninguém sabia se ia ter êxito, Rui, porque não era conhecido, tinha sido um deputado de 210, 211 mil votos, mas foi uma pessoa que no começo muita gente desconfiava. Bom, aí Eduardo se lança candidato a presidente. Aqui é o quarto colégio eleitoral. Aí vem Lides conversar comigo. Ó, o partido está me exigindo que faça um palanque para Eduardo aqui. Eu tinha 12 caminhos. Eu digo, então saia do partido.
Ela ia sair do partido, o Eduardo ia entregar para quem o partido? Para fazer palanque para ele. Eu digo, não, bote sua candidatura. Me arrisquei. Mas eu digo para as pessoas, política não é para quem gosta de comer cardápio pré-pronto. O cardápio você tem que escolher na hora. Sempre tem dúvida, sempre tem risco. Não tem política sabe, da coisa certa. Você vê, por exemplo, a gente fez uma estrutura em Salvador, não obteve o resultado que queria. Então, naquela época, mesmo com um candidato que ainda não era conhecido, que era Rui Costa, que ganhou no primeiro turno, eu disse não, então é melhor a gente preservar o PSB e você fazer uma campanha. Deu reclamação? Muita. E eu falei, não, nós vamos ganhar. E ganhamos e não rompemos com o PSB. Então, o que ele fez lá, ele tem que se explicar com o povo dele lá. Agora, eu, por exemplo, conversei muito com o PSB nacional para manter a aliança com o PSB aqui na candidatura nossa de Salvador. Aí, como é que é? Só vem a nós? Então, se ele fez besteira, tudo bem, critique ele lá, etc. Tal. Eu citei ele como exemplo de pessoas de pouca idade que estão começando a aparecer no cenário. E não foram só, ele poderia ter citado um monte de direita também. Tem a opção de cara. Eu vi vários desfilando. Tá? Você deve ter, porque você gosta disso. Você faz isso, né? Você tabula. Quantas pessoas tem abaixo de 40 anos que se elegeram? Sim, a nova geração está entrando em todos os lugares, né? Está entrando nas empresas, está entrando nas artes, em tudo. A gente adora ouvir Caetano e Gil, sem dúvida nenhuma, entendeu? Ou Alceu Valença. Mas também tem uma geração já ocupando seu espaço. Então é isso que eu digo para as pessoas. É melhor a gente conviver do que ser deslocado. É só uma questão de, na minha opinião, de estilo, de jeito, de inteligência até. Você vai ficar trancando a porta? Não vai. Nem o PT nem faz isso, porque tem o setorial de juventude, setorial de negro, setorial de mulher, para não parecer que eu estou criticando o meu partido. Mas eu fiquei impressionado, porque eu citei o nome dele porque ele é do PSB. O PSB é um partido de direita? Não me consta. Entendeu? Ficou com a gente aqui. Senador, e nada impede que ele esteja junto com Marília na próxima eleição, quer dizer, em 2022, sei lá, uma chapa de governo, senador, ninguém sabe, né? Mas é aquilo que o senhor falou, vai comer na hora isso, vai comer. Não, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que o Lula sempre conduziu isso muito bem. Se você for um partido cuja pretensão é só o parlamento, não é que seja menos digno isso. Mas vamos dizer, se seu horizonte é esse, aí realmente você não tem por que ampliar. Porque aí você demarca o teu campo ideológico, programático, defende isso, ok. Você está no parlamento e você fala para, vou chamar assim, o teu público, a tua sociedade que te reconhece. Se você quer governar uma sociedade plural, quer construir hegemonia, como é que faz? Não dá para falar só para o seu público, entendeu? Então, eu só compreendo assim. Agora, tudo bem, é uma opção. Não, nós preferimos voltar a ser um partido programático puro. Ok, vai ser difícil almejar, entendeu? Executivos. Porque executivo é uma síntese. Você nunca é candidato de você sozinho. O Boulos, quando foi para o segundo turno, não teve uma opção de gente apoiando? Exato. Agora, o senhor acha, então, né? Eu estou aqui, né, pescando aqui a fala do senhor, excelente, né? O PT tentando trazer toda a esquerda, né, inclusive, né, o PDT, obviamente, e incorporando mais gente ali do centro, né? Talvez tomando até a aliança que o senhor montou aí. Eu não digo nem o PP, mas eu mencionei explicitamente o nome do PSD por conta disso. Quer dizer, o PSD ele surgiu lá durante o governo Dilma, o objetivo seria até concorrer um pouco ali com o MDB, parece que teve sucesso essa concorrência,
do ponto de vista do PSD. Então, o senhor imagina essa trajetória, esse caminho, sem, é claro, perder a espinha dorsal. Agora, vamos lembrar que a chegada do Lula à presidência da República passou muito pela Frente Brasil Popular, que era uma frente exatamente em torno de programas desse campo, vou chamar genericamente progressista, onde estava o PT, o PDT, o PCdoB, o PSB. Foi assim, partiu daí. Essa que é a verdade. Até porque ninguém acreditava que o Lula ia ganhar a eleição, como ninguém acreditava que eu ia ganhar a eleição. É óbvio que nós temos no meio do cenário político aqueles que são do chamado PG, Partido do Governo, entendeu? Que não tem um alinhamento programático claro e querem estar sempre em torno de quem estiver no poder, no caso do Poder Executivo. Com 30 e tantos partidos, isso está proliferando. A gente precisa reduzir o número de partidos para poder concentrar mais e você ter partidos com mais musculatura programática. Porque até para o debate político é mais interessante. Uma coisa é você debater com quem tem uma ideia diferente, você até procurar uma síntese. Agora, se você debate com quem o interesse é só, sei lá, para num determinado nível, aí realmente você não consegue. Porque, repare, qual é a diferença? É que quando você. Por isso que eu acho absolutamente legítimo as frentes para o executivo. Você faz uma frente em torno de um programa de governo e depois você vai cumprir. Você vê, a gente tem essa aliança ampla. Na avaliação de um jornal, que eu não sei qual foi, o Rui Costa, porque agora tem que depositar, né, seus projetos, suas promessas, seus programas de governo. Na último balanço que eu vi, ele era o governador, um dos dois, que mais cumpriu programas, ou, se preferir, promessas de campanha. E nem por isso nós deixamos de ter uma frente dessa amplitude. Porque as pessoas respeitam o seu ponto de vista, se você... combinado sai barato. Ué, o Lula governou como, pelo amor de Deus? É isso. Não foi tendo um programa, amigo, para estar comigo tem que concordar com isso. É óbvio que você faz uma concessão aqui, faz uma concessão ali. Se, eu brinco sempre o seguinte, se o jogo de cintura necessário para a política estiver virando teatro rebolado, aí é bom parar, porque aí já não é mais jogo de cintura. Ou seja, eu vou com qualquer coisa que me ajude a chegar lá. Aí não vai dar certo, porque você fica sem cara, fica sem coluna vertebral. Então, eu, sinceramente, é por isso que eu brinco muito, que o pessoal no Brasil usa muito erradamente a palavra radical, que se fala radical querendo dizer sectário. E, na minha opinião, são quase antagônicos. Porque o cara que é radical, ou seja, que tem raiz, não tem medo do vento, porque está bem plantado com suas convicções e aceita o debate. O cara que é sectário, em geral, é raso, vive de clichê, porque se aprofundar o debate, o vento leva. Então... Senador, nessa renovação, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Que eu andei vendo, o senhor é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado, né? E presidente da subcomissão do Impulso da Sustentabilidade, né? E o senhor parece que tem isso em mente. Eu andei, né, lendo várias matérias sobre isso, de uma espécie de um desenvolvimento, um impulso para o desenvolvimento econômico do Brasil, baseado na energia renovável, enfim, na energia verde. O senhor, quando governador, já iniciou isso na Bahia. Isso seria, na opinião do senhor, isso seria importante, seria uma novidade na próxima campanha, uma novidade que tem a ver com o Brasil, não meramente transplantado de outros lugares do mundo? Eu não tenho nem dúvida disso. A agenda ambiental vai ser cada vez mais presente e forte na agenda do mundo inteiro. Até com uma visão, que é a que eu concordo, que muitas vezes quando eu fazia debate aqui de meio ambiente, eu dizia que o meio ambiente tem dois
inimigos ou adversários. O fundamentalista da motosserra, que acha que tudo vale a pena se a grana não for pequena. Então, posso cortar árvore, posso depredar, posso fazer tudo se o lucro ou o negócio vai ser bom. E no outro extremo seria o fundamentalista da intocabilidade. Óbvio que tem coisas que são intocáveis. Abrolhos é intocável. O que sobrou de Mata Atlântica, na minha opinião, no grau de regeneração que está previsto, é intocável. Agora, a gente tem que saber juntar essas duas coisas. E, na verdade, o pessoal, aí eu diria de conservador, predador, adora essa dicotomia. Porque aí o pessoal que acha que está defendendo, eu até entendo a boa fé, mas não está defendendo. Porque está vendo aí, não querem que gere emprego. Então, nós precisamos entrar com um discurso diferente disso aí. E tem como fazer esse discurso. O mundo inteiro sabe que esse discurso... Ué, o Bernie Sanders não entrou por esse discurso? Não entrou pelo discurso da nova política monetária? Não chegou ao final da campanha, mas influenciou. Sim. E galvanizou. Aliás, outro dia me disseram isso até, não no sentido de me criticar, mas cuidado, que o Bernie Sanders, com o discurso dele, galvanizou muitos jovens. Então, o problema não é só a idade, é claro, é a embocadura que você... Mas eu não tenho dúvida que esse discurso, essa prática, é fundamental. Acho difícil. Veja quantas ameaças que o Brasil está sofrendo no seu comércio exterior pelas barbaridades que os ministros falam, seja o do meio ambiente, seja de relações exteriores, sem falar do próprio presidente da República. Então, nós viramos o quê na cena internacional? Viramos um mau exemplo. Quase um pária lá fora, ninguém quer saber. As pessoas perguntam, o que aconteceu aí? Virou tudo de cabeça para baixo? Então, eu acho que esse discurso não é discurso. Essa prática é fundamental, tem uma força de arraste muito grande para agroecologia, agricultura orgânica. Nada disso é contra desenvolvimento. Ao contrário, é desenvolvimento e, aliás, com preço mais elevado. Quem planta cacau aqui orgânico, em média, tem 60% de preço acima do preço de mercado. Então, é uma questão de custo-benefício. Senador, e uma outra coisa que o senhor vem falando, que parece que, né, seria importante na visão do senhor para, daqui para frente, essas novas relações de trabalho, né, me corrija se eu estiver errado, né, quando o senhor se refere aos entregadores, porque é importante, eles são um emblema, não são só eles, claro. Não seria o caso de se ter uma relação fixa, como já foi em algum momento a CLT, que isso não se aplicaria a eles, mas algum tipo de proteção, sim, alguma coisa visando o futuro. Seria nessa direção? Enfim, pensando esse... Então, eu, inclusive, apresentei um projeto de lei no Senado, não foi escrito por mim. A gente sempre é quem aparece no palco, mas na coxia está muitas vezes quem trabalha e elabora, né? Porque, óbvio, o senador sou eu, mas foram ideias que foram brotando, porque, assim, esse pessoal é empregado formalmente, eu acho que não é por aí que a gente vai resolver o problema deles. Mas é óbvio que, como seres humanos, trabalhadores, autônomos, empreendedor individual, mas que tem uma relação com o aplicativo, que é quem mais lucra em cima deles, eu tenho que estabelecer algum tipo de regra, que não vai ser a carteira. Então, o projeto caminha no sentido de estabelecer uma relação como se fosse contrato civil, mas que você tem um fundo, que é evidente que é o aplicativo que tem que bancar, que esteja sob controle público para os casos de acidente, de uma série de coisas que você tem que oferecer. Essa que é a verdade. Eu, por acaso, conheço superficialmente, mas você que é mais estudioso, Los Angeles, o estado de Los Angeles, ou perdão, da Califórnia, Los Angeles é a cidade da Califórnia, eles aprovaram
que o trabalhador de aplicativo era funcionário do aplicativo. É evidente que a relação capital-trabalho nos Estados Unidos não é igual à nossa. Ela, por si só, já é muito menos preservadora de direitos do que a nossa aqui. É aquele negócio, salário anual, não tem uma série de conquistas que a gente tem. Então, ela já é mais solta, menos, vamos dizer, protetora do mundo do trabalho. Eles aprovaram isso. Eu nem sabia. Agora, nessa eleição que teve, a que o Biden ganhou, eu pensei que era eleição para presidente, mas não é. É um caderno de votação enorme. É porque, por acaso, minha filha mais velha está morando, trabalhando lá com o marido, a filha e o filho. Então eu falei, e aí, Samuel, como é que tá? Estou estudando o caderno. Eu falei, que caderno? É porque tem um caderno. É um caderno igual ao do Enem, é igual ao do Enem, um negócio igual ao do Enem. Pois é, que são várias coisas que você vota. E por incrível que pareça, o aplicativo Uber, não sei se sozinho ou com outros aplicativos, fizeram uma campanha imensa, gastaram muito dinheiro, conseguiram colocar no caderno de votação se as pessoas concordavam ou não com o que tinha sido adotado pela Califórnia, no sentido de que o trabalhador de aplicativo tinha que ter um grau de proteção. Eu imagino que a campanha dos aplicativos foi: se você concorda, tudo bem, mas você vai pagar alguma coisa mais cara, e ganhou a votação contra que eles tivessem a proteção. Eu vi isso. Então você vê que grau de crueldade que se chega. Que o menino que vem entregar qualquer aplicativo desse de comida, um vem na bicicleta, já tem gente até a pé em São Paulo, que a depender da distância, já tem o cara de moto, aí bateu, foi atropelado, quem você é? Ninguém. Não pode ser assim. Então, que venha a tecnologia, mas que ela não venha para botar todo mundo na sarjeta, que não é possível. Até porque a panela de pressão não aguenta. Os coletes amarelos foi um pouco um grito disso. Foi isso. Então, o que eu digo é o seguinte, mas o PT está até muito antenado com essas coisas. Porque a gente tem a Fundação Perseu Abramo, tem muita inserção na universidade, então eu não estou inventando roda nenhuma. Eu estou sempre provocando esses assuntos que eu acho que a gente tem que ir fundo, entendeu? Aqui a gente fez uma briga. E olha que o cara que se elegeu presidente do PT trabalhava comigo, mas é da chamada tendência majoritária. Então eu não fiz nenhuma aberração, mas foi uma guerra. É que para deslocar você sabe que é difícil, mas. Senador, a gente chegou aqui ao final, aqui foi o tempo que nós combinamos aí. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não sei, alguma coisa sobre o governo Bolsonaro, as vacinas, como será daqui para frente? Vai ter a virada de ano agora, 2021, antecede a eleição presidencial. Enfim, as palavras Não, aí, na o tempo aí para verdade. eu concluir da maneira que o senhor achar mais adequada. Não, na verdade, sim, pelo carinho e respeito que eu tenho pelo teu trabalho, pelo teu jeito de encarar as coisas, eu primeiro queria dizer o seguinte: eu torço para que a gente possa ter um 2021. O maior desejo que eu tenho é que chegue a vacina. Isso é o que melhor a gente pode desejar para 2021. Que 2021 seja um ano cheio de vacina, para que a gente possa voltar não à normalidade da exclusão, mas à normalidade do convívio, das pessoas se encontrarem, se abraçarem, etc. E tal. E eu queria até aproveitar a oportunidade, que tem mais ou menos uma semana daquela entrevista, só para dizer para o pessoal que tem prazer em ficar metralhando os seus, que eu só devo, vamos dizer, uma reverência ou um carinho pelo mau entendimento que fizeram das minhas palavras ao Lula. Aos outros não reconheço nenhum deles com o direito de estar falando as bobagens que estão falando a meu respeito. Entendeu? Que eu acho que é só a tentativa de se valorizar. Então, meu amigo Lula, se foram levar para você
uma porção de fofoca. Eu prefiro não ter que me esparcar em palavras e sim em atitudes que eu já tive demais. Então, você deve saber muito bem lá no fundo do seu coração que você tem aqui um torcedor e um admirador. Agora, eu continuo dizendo, a gente tem que ser um partido múltiplo, de muitas pessoas, o que não quer dizer que nem quero o seu lugar de eventual candidato a presidente, entendeu? E quero que a justiça faça a justiça e anule seu processo. E, infelizmente, tem gente que adora, eu repito, viu? Era mais fácil o caboclo me ligar e perguntar, vem cá, como é que eu faço para acabar com essa confusão? O pessoal toca fogo na confusão, achando que vai ganhar. A mim não estão me dizendo nada. Ao Lula só que se doeu no coração dele, amigo. Então vai desculpando aí, é óbvio que a intenção não foi essa. Muito obrigado, senador. Valeu, abraço.